Olá, graça e paz a todos. Desejo a você boas-vindas ao meu canal. Você que me segue e me curte por aqui, Deus abençoe a sua vida. E você que está passando por aqui, caiu aqui de gaiato ou a primeira vez que aparece aqui no nosso canal, quero pedir para você curtir a nossa página, tá certo? Curtir aqui o nosso canal e também acionar o sininho para que você receba as notificações. Estou tentando atualizar o meu canal semanalmente e por aqui você vai crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Então, curte aí, compartilha com seus amigos nas redes sociais, Facebook, Instagram e outras redes também, para que as pessoas possam ser abençoados, tá bom? Se você deseja estudar teologia, acesse agora www.ipseed.com.br, fique por dentro de tudo que acontece no campo da teologia e também dos idiomas bíblicos. Nesta feita, nós iremos falar de um tema bastante importante, muito polêmico, talvez mais instrutivo do que essa ideia da polêmica que nós temos feito por aqui. Você já deve ter ouvido as pessoas falarem o seguinte: pastores, agora que está essa moda de coach evangélico, essa ideia do coach está tentando tomar um lugar da teologia na igreja brasileira, então está na moda essa ideia da galera indicar para que você leia a Bíblia 10 vezes, né? Você provavelmente já deve ter visto alguém subir no altar no púlpito da igreja que você congrega ou na internet, nos grandes eventos, dizendo que já leu a Bíblia 10 vezes, por exemplo. As pessoas fazem um plano anual, leia a Bíblia em 2 meses, e aí durante o ano você vai conseguir ler a Bíblia tantas vezes. Será que isso é legal? Será que isso vai mudar na sua interpretação? Aliás, ler a Bíblia 10 vezes faz de você um bom intérprete das Escrituras? Então vamos descobrir isso agora. Antes de seguir esse vídeo, curte e compartilha para que as pessoas que você conheça possam ser abençoadas também. Bom, a primeira questão é que a leitura da Bíblia nessa pós-modernidade está cada vez mais difícil. Por quê? Porque além das pessoas não utilizarem mais a Bíblia impressa, a Bíblia papel, elas estão tendo preguiça de ler, né? Hoje nós estamos formando pessoas com preguiça de ler. Você pergunta para a pessoa quantos livros ela já leu, que tipo de literatura ela lê, a pessoa fala: não, eu estou assistindo um seriado na Netflix, por exemplo. Então, eu costumo dizer que as pessoas que assistem mais televisão, que conhecem mais de filme e mais de seriado, são as pessoas que leem menos livros, são as pessoas que têm menos contato com literatura. E isso é muito ruim. Por quê? Porque tem pessoas que, se ela não tiver o contato com o livro, se ela não tiver o contato com a leitura, a escrita e a fala dela serão deficientes. Eu tenho provado isso, eu tenho analisado isso de perto e tenho constatado que as pessoas que não fazem uma leitura diária, que não fazem uma leitura semanal, têm dificuldade de ler e também de escrever. E não é à toa, quando eu era criança, eu lembro que nós líamos gibi. Eu lembro que as pessoas mais experientes, por exemplo, elas liam jornais e revistas. Hoje em dia, por conta do marketing digital, os vídeos, os áudios estão tomando conta da era das publicações e literaturas. Então as pessoas, ao invés de utilizar a Bíblia papel, elas estão utilizando a Bíblia digital, no celular, no tablet, tanto iOS como Android. Pastor, isso é um problema? Não. Só que as pessoas não estão mais praticando a leitura da Bíblia. Não tem aquela ideia, porque você não carrega a Bíblia debaixo do braço, que você tem vergonha, que isso, aquilo. Não, eu não levo por esse lado. O problema é que se as pessoas carregassem a Bíblia no celular e fizessem uma leitura diária, seria ótimo. Até porque se você ficar ligado no celular com muito tempo, vou dar o exemplo do celular que eu tenho, o iPhone, por exemplo, a bateria acaba muito rápido. Então, você deixa o celular guardado e faz uma leitura com a Bíblia na mão. Por quê? Se
Se você tá com o celular na mão, aí chega uma mensagem no WhatsApp, alguém te manda alguma coisa no Insta, chega alguma notificação no Facebook, chega alguma notificação no e-mail, chega alguma outra notificação no Twitter, você vai olhar. Não escalou o time do Cartola, chega uma atualização, você vai olhar. Você olhando, você perde o fio da meada na leitura e automaticamente, no retorno dessa leitura, você acaba se perdendo. Então, eu tenho 4 dicas aqui para que você leia a Bíblia uma vez é pouco, 2 vezes é pouco, 3 vezes é pouco, 4 vezes e não 10, não tem um tempo recorde, mas que você, ao ler, ao cabo dessas 4 vezes da leitura que você efetuar, o seu resultado vai ser fantástico. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, eu até anotei aqui, é justamente o seguinte: leitura introdutória. O que é essa leitura introdutória? Essa leitura introdutória, ela vai fazer com que ela vai te situar ao texto, né? Ela vai fazer com que você entenda o que estava acontecendo por ali, uma história que você não sabia. Por exemplo, você pergunta para muitos cristãos, fala assim: você sabia que Jesus nasceu da Virgem? Isso aí eu sei, isso aí passa em histórias em quadrinhos, todo mundo sabe. Ah, tudo bem. Você sabia que José era pai de Jesus, mas era só pai de criação porque Jesus nasceu de Deus e do Espírito Santo? Ah, eu sabia, porque essa parte aí todo mundo sabe. Você sabia que Jesus era Deus e que esse Deus se tornou carne e habitou entre nós? Não, Jesus não era homem, ele não nasceu da Maria. Então, esse tipo de leitura que você faz a primeira vez é uma leitura para te situar no texto. É uma leitura para te deixar a par do contexto imediato que cada texto tem, cada capítulo traz, e uma leitura do contexto universal, do contexto remoto. Então você faz uma leitura para você conhecer a história, para você ter noção do que aquele texto fala e do que aquele texto trata. Nessa primeira leitura, você não vai fazer crítica, você não vai fazer análise, você não vai fazer nada. Você vai se situar no texto, você vai tomar conhecimento do que aquele texto traz, do que aquele texto fala e qual o propósito daquele texto, tá certo? Essa é a primeira leitura que você vai fazer da Bíblia. A segunda leitura é uma leitura reintrodutória. Você vai reintroduzir, tá certo? A primeira leitura e agora com um olhar um pouquinho mais clínico. Agora você vai fazer uma familiarização textual. O que é isso? Você vai analisar mais a história e analisar mais o texto, tá certo? Por quê? Porque pode ser que na primeira leitura você achou que uma história parecia um pouco estranha, você esqueceu aquela leitura e ao retomar você vai lembrar, claro, o Espírito Santo vai fazer você lembrar e naquela releitura introdutória você já vai começar a estar mais ligado no texto, não vai perder mais a história. Por exemplo, tem muitas pessoas que elas sabem de cor e salteado o Salmo 23, o Salmo 21, o Salmo 52, o Salmo 91, o Salmo 92, vários Salmos 102, Salmo 101, vários salmos a pessoa sabe de cor. Mas se você for perguntar do contexto histórico, se você for perguntar o significado daquele salmo, a pessoa até recita, mas ela não sabe de fato o que aquele salmo quer trabalhar, quer tratar e quer trazer como ensinamento textual e para os dias de hoje. Então, essa segunda leitura é uma releitura introdutória para fazer com que aquela história esteja fixada em sua memória e se alguém lhe perguntar o que fala texto X ou texto Y, você sabe indicar o texto X e o texto Y e explicar o que o texto X e o que o texto Y também fala. Muitas pessoas dizem assim: eu sei o texto, mas não sei o endereço. É essa falta da releitura. Eu sei o endereço, mas não sei o texto. É essa falta da releitura, porque você está com o texto na cabeça, mas não sabe ali o local daquele texto, porque você esqueceu a história, você esqueceu o contexto e muitas coisas em nossa cabeça, porque temos que fazer muitas coisas durante o dia, durante o ano, durante a semana, durante o mês, acaba passando batido. Ninguém é de ferro, nenhuma memória está intacta a essas questões. Mas essa dica vai te ajudar e muito a melhorar essa leitura. O terceiro ponto já é uma leitura analítica. E essa leitura analítica,
você vai fazer ela um pouquinho com mais atenção. Agora você já sabe o que o texto fala, agora você já sabe qual é a ideia do texto. Essa leitura analítica, você vai colocar os pontos, você vai colocar as análises, você vai pontuar o texto. Nesse pedaço aqui o texto fala isso, aqui o texto fala aquilo, é aquela ideia. Quando você vai fazer uma introdução de um livro, por exemplo, que você vai falar do livro de Atos, a pessoa pergunta para você, quando Atos foi escrito? Quem é o autor de Atos? O autor de Atos é Lucas, foi escrito aproximadamente no ano 62, no ano 63. Qual o propósito de Atos? Atos foi escrito da mesma forma que foi escrito Lucas, para um destinatário chamado Teófilo, aqui no grego vai depender da ideia, e esse Teófilo também, ele recebe as explicações, e Lucas enaltece a ideia da promessa de Jesus, feita em Lucas, que ele trabalhou no capítulo de número 24, falando para que aquela comunidade ficasse em Jerusalém até que do alto eles fossem cheios, plenos do Espírito Santo e recebessem o poder para ser testemunhas de Jesus. Em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, o cumprimento dessa promessa que é referida a Joel capítulo 2, versículo 28, lembrada por Jesus, chamada de promessa do meu Pai. Atos capítulo 3 é o crescimento da igreja, é a conversão ali das pessoas. Em Atos capítulo 2, Pedro prega. Em Atos capítulo 3 tem a cura. Em Atos capítulo 4 acontece X. Em Atos capítulo 5 acontece Y, a questão de Ananias e Safira. Em Atos capítulo 6 nós temos a escolha dos diáconos. Em Atos capítulo 7 o discurso teológico de Estevão. Em Atos capítulo 8 nós temos a ideia e a promessa, juntamente com Atos capítulo 9 na conversão de Paulo. Atos capítulo 10 nós temos a ideia de Cornélio, ali um centurião que era temente a Deus. Enfim, Atos capítulo 11, Atos capítulo 12, Pedro é preso, Tiago é morto, João volta para casa que a igreja se reunia, que era a casa da sua mãe. Em Atos capítulo 13 a igreja separa alguns profetas, a saber já Saulo, Barnabé. Em Atos capítulo 14, enfim, essa leitura já é uma leitura mais analítica, porque você lê o texto e sabe o que realmente o texto trata. Você já está a par do texto, não está perdido no texto, você conhece o contexto da história. Isso facilita muito numa pregação, por exemplo. Não você como pregador, mas você como ouvinte, isso vai te ajudar demais a estar mais familiarizado com o texto. Quando o pregador, o expoente, a expoente da palavra de Deus estiver fazendo uso na vez da emissão da palavra, você não fica perdido e você compreenderá melhor as Sagradas Escrituras. E o quarto e último ponto é a leitura mais crítica. Essa leitura crítica, ela vem agora, você vai começar a fazer perguntas ao texto. Essa leitura agora, você vai começar a questionar o texto. Por que ele está falando isso? Por que ele fala aquilo? Na ideia dos evangelhos, por exemplo, existem textos nos evangelhos que um autor fala A, o outro autor fala B, o outro autor fala C, o outro autor fala D. Cada autor fala uma coisa. Como conciliar estes erros? Então, isso significa que a Bíblia contém erro? Será? Como conciliar esses erros? Erros? Como conciliar essas discrepâncias? Discrepâncias? Como conciliar essas divergências? Divergências? Como conciliar esses pontos diferentes em que cada autor do Evangelho ou dos Evangelhos trazem para os seus interlocutores ou as suas comunidades. Essa análise mais crítica, você vai fazer pergunta para o texto e procurar as respostas. É o momento em que você estará sendo um técnico. Você pergunta para o texto, ele te responde. Se ele não te responder, você vai atrás da melhor resposta possível para que você tenha uma análise mais importante e mais embasada nos textos das Escrituras Sagradas. Eu quero ler o texto com vocês, Atos capítulo 8, versículo de número 30, aquele caso de Filipe e o eunuco. Diz assim o texto: Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou. Olha que interessante, isso passa batido. Primeiro, Filipe ouviu o que o homem estava lendo. E ao ouvir, o Filipe detectou que era o profeta Isaías. Então, é interessante você estar no culto, estar numa palestra, num lugar em que as pessoas, ao lerem, você consegue identificar. Isso que ele está lendo é referente a esse texto.
isso que ele falou é referente a esse contexto. Essa análise já é o quarto ponto, ou do terceiro para o quarto, quando você faz uma leitura analítica e você já faz uma leitura crítica. Interessante que a Bíblia fala assim, que a fé vem pelo ouvir, e este ouvir a palavra de Deus. Então significa que Filipe ouviu, ele sabia o que o eunuco estava lendo. E essa leitura ele identifica sabendo que era o profeta Isaías. E Filipe lhe perguntou: entendes tu o que lê? E isso é comum nas aulas de exegese, nas aulas de hermenêutica e nas aulas de homilética. Os professores perguntarem aos seus alunos se eles entendem aquilo que lê. Né? Eu, há 13 anos como professor de teologia, 13 anos formando pessoas em todos os níveis, básico, médio ou fundamental, técnico, formação plena ou bacharel em teologia, pós-graduação, mestrado e doutorado, nós vamos orientando, e é comum a abordagem: entende tu o que lê? Você entendeu esse texto que você leu? E a resposta é a resposta que o eunuco dá na maioria das vezes. Versículo 31. E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Então, o Filipe vai convidar ele para sentar e conversar sobre aquele texto que ele estava lendo. É interessante que Atos capítulo 8, versículo 30, essa expressão, ou esse verbo, entendes, ou entende, no grego é gnoskis. A expressão grega que eu mostro na tela para vocês, gnoskis, eu tenho aqui um verbo indicativo ativo no presente da segunda pessoa do singular. O Filipe, na verdade, estava dizendo assim para ele: você sabe o que você leu? Você de fato conhece isso que você está lendo? Gnoskis aqui, na verdade, Filipe está perguntando o seguinte para ele: isso que você está lendo, você aprendeu de alguém? Alguém foi o seu instrutor? Alguém foi o seu tutor? Eu não sou contra as pessoas que estudam por conta própria, que as pessoas que são autodidatas. Eu conheço professores, eu conheço pessoas que conhecem muito bem a determinada área, que ela se debruçou naquele contexto e daquele momento da dedicação ela aprendeu muito. Porém, nem esse aprendizado deveria ser considerado autodidata, porque se ele lê um livro, esse livro foi escrito por um autor, por uma comissão, passou por revisão, por normas. Comumente é assim que acontece. Então, ele, de uma forma direta ou indireta, está sendo instruído por outrem. Logo, esse autodidata é limitado. Um autodidata seria se ele escrevesse tudo automático, ele, sem consultar nada e ninguém, ler ninguém, buscar informações nem no Google, em lugar nenhum. Mas não é assim que acontece. Então, eu indico você, sempre esteja procurando ajuda. Compre livros, compre dicionários, se matricule num curso de teologia. Eu posso indicar o ITSID para você. Se matricule numa escola, consulte amigos, professores, pastores, pessoas que vivem o evangelho no dia a dia, que vive a igreja no dia a dia, que sabe diferenciar uma questão ou outra. Consulte um teólogo profissional para que você possa suprir as suas necessidades. Invista no seu ministério para que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Curta aí o nosso vídeo, curta a nossa página, se inscreva aqui no nosso canal, dá aquele joinha monstro sagrado para que as pessoas vejam que nós estamos aqui oferecendo um conteúdo diferenciado, gratuito, para que você possa elevar o seu intelecto na fé. Tá bom? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração.